declarar aberta declaro aberta a 26ª sessão ordinária do dia 2 de setembro. Senhor vereador, coloca a ata da sessão interior de votação pelo código, não estamos no concordo, se manifesta. A ata está aprovada. Solicito ao vereador Jair Vasco para fazer a matéria, a leitura das matérias em pauta. Projeto de lei 17 de 2014, autor, Poder Executivo. Os vereadores que compõem a Comissão de Orçamento e Finanças desse Poder Legislativo, com amparo que determina o parágrafo 5º do artigo 116, que com a competência outorgada pelo parágrafo 4º do artigo 71, ambos do regimento interno da Câmara Municipal de Laguna Carapã, propõe modificação no artigo 1º do projeto de lei 17 de 2014 do Poder Executivo, que dispõe sobre o crédito adicional suplementar no orçamento de 2014 do município e da outras providências, que passa a ter a seguinte redação. Observação: vereador Jair Luiz Martins Vasques é contrário a essa emenda. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir créditos adicionais suplementares de mais 10% sobre o valor do orçamento do município, Lei número 450 de 2013, de 26 de dezembro de 2013, nos termos do disposto nos artigos 42 e 43 da Lei número 4.320/64, Laguna Carapã, 1 de setembro de 2014, comissão Ademar da Bosco, Jair Vasques e Doreli Portela. Parecer número 25/2014 da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final ao projeto de lei número 17 de 2014 do Poder Executivo, que dispõe sobre o crédito adicional suplementar no orçamento de 2014 do município e da outras providências. Conclusão: após minuciosa análise no projeto acima descrito, feita por esta comissão, em reunião realizada no dia 1º de setembro de 2014, concluiu-se por unanimidade de seus membros pelo parecer favorável à sua tramitação no plenário. É o parecer plenário das sessões 1 de setembro de 2014, membros da comissão, Jair Vasques, Wilson Lingar e Alex Cordeiro. Parecer número 26 de 2014 da Comissão de Orçamento e Finanças ao projeto de lei 17 de 2014 do Poder Executivo, dispõe sobre o crédito adicional suplementar no orçamento de 2014 do município e da outras providências. Conclusão: após minuciosa análise do projeto acima descrito, feito por esta comissão, em reunião realizada no dia 1º de setembro de 2014, concluiu-se pela maioria dos seus membros pelo parecer favorável à sua tramitação em plenário, com uma emenda modificativa apresentada por esta comissão, com votos favoráveis do vereador Ademar Dal Bosco Doreli Portela e voto contrário do vereador Jair Vasques. É o parecer plenário das sessões 1º de setembro de 2014, membros da comissão Ademar Dal Bosco, Jair Vasques e Doreli Portela. Projeto de lei 017, que já está tramitando. Requerimento 49 de 2014, senhor presidente, senhores vereadores. Com base no inciso 14º do artigo 69 da Lei Orgânica Municipal, requeremos à mesa de depois de ouvido plenário, cumpridas as formalidades regimentais vigentes desta Casa de Leis, seja encaminhado o expediente deste poder ao excelentíssimo senhor Itamar Delibio, prefeito municipal de Laguna Carapã, MS, solicitando do setor competente desta municipalidade para que nos informe se houve adesão do nosso município no programa PEMAC, Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica em Saúde. Em caso afirmativo, informar o valor dos recursos recebidos e onde foi aplicado. Vereadores autores: Alex Cordeiro, Vânia Pesarico e Jair Vasques. Indicação 191/2014. O vereador que esta subscreve no uso de sua atribuição que lhe confere o artigo 119 do Regimento Interno desta Casa de Leis, indica ao excelentíssimo senhor Itamar Delibio, prefeito municipal de Laguna Carapã, MS, solicitando providências no sentido de realizar estudos visando implantar em nosso município um programa de incentivo
tais como doação de terreno e suporte técnico necessário voltado para a iniciativa privada ou associações que têm como atividade principal a comercialização de produtos de origem animal, especialmente para a construção de um abatedouro no perímetro urbano na sede do município para atender às determinações da legislação e o comércio da nossa cidade de uma maneira geral. Vereador Dr. Ademar Galbosco. Indicação 192/2014. Os vereadores que essa subscrevem no uso de suas atribuições, que lhe confere o artigo 119 do Regimento Interno desta Casa de Leis, indicam ao excelentíssimo senhor Itamar Benevil, prefeito municipal de Laguna Carapanhense, para que, através do setor competente da municipalidade, viabilize e providencie a colocação de lixeiras em todas as ruas existentes no bairro Nossa Senhora Cacupé, localizado na sede do município. Vereadores autores: Doreli Portela, Edilson Alencar e Eduardo Oliveira. Ofício 321/2014, excelentíssimo senhor Benedão Miranda de Melo, presidente da Câmara de Laguna Carapanhense. Senhor presidente, convidamos Vossa Senhoria e demais vereadores que compõem esta colega Casa de Leis para participar conosco do ato cívico em comemoração ao Dia da Independência do Brasil, no dia 5/9/2014, no Paço Municipal, às 8 horas. Atenciosamente, Itamar Benevil, prefeito municipal. É isso, senhor presidente. Nesse momento, passamos ao pequeno expediente com a palavra do vereador Doreli Portela, vereador Eduardo Oliveira, vereador Edilson Alencar, vereador Ademar Galbosco. Senhor presidente, nobres colegas vereadores, amigos da escola, crianças, professores, público que nos assiste nesta manhã, tendo todos dom a satisfação de tê-los nesse recinto. Faço uso desse pequeno expediente para falar de uma indicação que faço ao prefeito municipal para que estude um programa onde o município de Laguna Carapã possa oferecer incentivos tais como doação de terreno, ajuda com os custos do veterinário, oferecer à iniciativa privada as condições que talvez dentro dessa possibilidade, isenção de impostos até, para que alguém da iniciativa privada possa realmente se estabelecer aqui no município de Laguna Carapã com a construção de explorar um matadouro municipal. Somos conhecedores dos problemas que há com a vigilância sanitária e as regras que existem no controle da sanidade, principalmente da sanidade animal. Somos conhecedores também das dificuldades que os fornecedores de carne, supermercados, açougues do nosso município têm quanto a ter a mercadoria em seu próprio estabelecimento. Se eles optarem para matar o gado, não há legalidade porque não há um matador com as especificações dentro das normas, dos critérios da vigilância sanitária. Se eles optarem para a carne dos frigoríficos, muitas vezes eles ficam com os açougues vazios, porque a condição de entrega talvez é de hoje e ela não consegue vir, o produto não chega até o seu estabelecimento. E é importante que o município, do meu entendimento, que o município possa realmente fazer um estudo em cima da viabilidade de oferecer essas condições à iniciativa privada para que ela possa realmente se estabelecer aqui nesse município e prestar esse serviço à comunidade. Com certeza o município ganhará com isso, o consumidor ganhará com isso, a população de Laguna também ganhará com isso, porque com certeza é difícil que o poder público assuma essa responsabilidade própria, porque o poder público, as demandas já são muitas e talvez funcionaria
até melhor se a iniciativa privada pudesse prestar esse serviço à sociedade. Então, a minha indicação é no sentido para que, eu falava na terça-feira passada, para que nós, legisladores, para que os executivos, nós possamos sentar-se à mesa e buscar uma alternativa e oferecer essas condições a essa iniciativa privada que vem aqui e oferecer esse serviço a essa comunidade. Então, espero que realmente essa casa também se empenhe junto com o executivo para buscar uma alternativa aonde realmente podemos resolver uma situação que se arrasta por vários por não dizer anos. Essa é uma proposta que está se colocando à mesa. É importante que nós juntos, executivo e legislativo, nós sentamos à mesa e criamos esse programa de incentivo para que o município possa publicar oficialmente essa condição para que quem quiser se instalar e prestar esse serviço realmente aqui tenha a legalidade e tenha também o incentivo do município. Era isso, senhores vereadores. Muito obrigado. Obrigado, vereador. A palavra do vereador deve escolher o Amor Flores, Jairo Vargas, Evânio Pedro. Então, imediatamente passamos para o grande expediente com a palavra do vereador Doni Portela. Bom dia, senhor presidente, bom dia, nobres colegas vereadores, vereadora Vânia, bom dia aos alunos da escola que hoje formaram uma Câmara de Vereadores lá no colégio deles, e estão vindo aqui para participando da nossa reunião com vereadores aqui, para eles pegarem o jeito como que funciona uma Câmara de Vereadores. Então, quero parabenizar vocês, parabenizar a diretora, parabenizar os professores, parabenizar todos os funcionários dessa casa, ex-vereador Pipoca, que está ouvindo nessa manhã. Quero dar o meu bom dia a todos vocês. Quero começar minhas palavras falando de uma indicação que fiz junto com o Edilson e o Edu, aonde fui cobrado por uma senhora lá da Vila Nossa Senhora de Capupê, aonde não tem aquelas lixeiras e largam os lixos por lá de fora, lá não tem muro nas casas, largam os lixos por lá de fora e os cachorros vão lá e rasgam todo o saquinho e viram uma bagunça. Então, inclusive ontem eu cobrei o diretor dos serviços urbanos que começou agora aí, que é o Chiquito, que está com vontade de trabalhar. Chamei ele, pedi para ele dar uma olhada lá e colocar aquelas lixeiras, que até a lixeira já está feita aí faz muito tempo, que está ali no Ceará, e até hoje não sei por que não foi colocado. Então, trouxe essa indicação pedindo que eles vão lá ver para colocar essa lixeira. Outra coisa que eu queria falar hoje do um projeto que está tramitando na Câmara, que vou votar hoje, onde lá no ano passado, quando nós entramos, nós aprovamos o prefeito, ele pediu um orçamento e nós aprovamos 20% do orçamento, e agora esses 20% já se esgotou e ele mandou um outro projeto para nós, pedindo mais 20%. E mais 20% para ele terminar o ano até agora. E nós, depois de várias conversas, inclusive eu não estava naquele dia aqui, o vereador Ademar me ligou falando que
estavam entrando em um acordo onde ele pedia para não pôr 20, ponha 12, para nós aprovar 12 para o prefeito, porque o orçamento, se nós dá bastante, nós não temos controle daquilo dos gastos que vai acontecer. Então, o Demar me ligou que disse que tinham entrado num acordo de 10%. E eu não estava aí, como eu sou da comissão. Ele pediu se eu assinava, se eu aprovava, se eu era a favor dos 10%. E eu mandei ele fazer que eu era a favor dos 10%. Então, inclusive, tem uma emenda aqui que nós fizemos dos 10% e eu sou a favor dos 10%. E porque 10%, se daqui uns dias o prefeito precisar mais dinheiro para comprar remédio, comprar óleo, comprar alguma coisa, ele manda mais um projeto para nós. E nós aprova mais 2, ou mais 5, mais 10, isso aí é assim que funciona. Então, a emenda, o debate põe uma emenda de 10%, eu sou favorável à emenda, assinei a emenda e vamos esperar a votação, o que vai acontecer. Então, por hoje era só. Muito obrigado. Obrigado, colega vereador Eduardo Oliveira. Bom dia, nobres colegas vereadores, vereadora Vânia, público presente, bom dia a todos. Quero começar minhas palavras, senhor presidente, onde eu fiz a indicação no mês passado, meio retrasado por aí, juntamente com o vereador Dorali e o vereador Edilson, onde todo mundo passa ali na praça, aqueles bancos da praça estão quebrados, o parquinho, onde eu fiz a indicação para cercar o parquinho das crianças, lá cercaram. Agradeço que cercaram o parquinho das crianças para não entrar os cachorros ali na areia das crianças para brincar. E está faltando arrumar ali o palanque, alguma coisa do parquinho. Então pedi para o setor competente para que encaminhe, passe ali para dar uma olhada ali e coloque em dia ali a nossa praça municipal. Também onde eu sou parceiro, vereador Dorali, onde nós falamos demos 20% para o prefeito no começo do ano e já acabou o orçamento dele. Sou parceiro do prefeito para dar mais esse aumento para ele e pedir apoio para vocês. Sou parceiro. Obrigado. Obrigado, vereador. Com a palavra, vereador Edilson, cara. Bom dia, senhor presidente, senhores vereadores, público que está presente, seja bem-vindo mais uma vez aqui no plenário e estamos convidando para a próxima sessão, aproveitando a oportunidade. E quanto mais pessoas aqui no plenário, melhor fica os trabalhos aqui dos vereadores que estão aqui para trabalhar pela população. Gostaria de deixar aqui a minha opinião desse projeto. Juntamente faço parte da comissão do Jairo, que é o presidente da comissão. Assinei a transcrição do projeto, mas sou companheiro da emenda que fez do Ademar da Bosco, não desmerecendo nenhuma opinião dos colegas vereadores. Eu acho que cada um tem seu entendimento, tem sua opinião, sabe o que é melhor pelo povo. Eu acho que nós temos que chegar num entendimento aqui hoje e votar não por nós, não por algum que está meio cara virado com o prefeito, cara virado para o vereador, mas votar pelo povo. Então gostaria de deixar aqui só o meu voto hoje. Estou junto, sou companheiro. E é só isso aqui. Gostaria de convidar vocês mais vezes para participar aqui da sessão. Muito obrigado. Obrigado, colega vereador.
Palavra do vereador Ademar da Bolsa. Senhor presidente, nobres colegas vereadores, quero fazer justiça nesta manhã e não tinha visto antes, saudar mais uma vez o público aqui presente, em nome do meu amigo, ex-companheiro, ex-secretário da Câmara, ex-vereador Pipoca, que nos honra com a sua presença. Em nome de você, Pipoca, saúdo os demais participantes. Nos deparamos hoje num assunto que com certeza nos convoca para mais um desafio aonde nós muitas vezes nessa casa encontramos as opiniões diferentes, muitas vezes com o executivo encontramos as opiniões diferentes, mas eu sempre falo que essas diferenças que há entre poder executivo e legislativo, essas diferenças que há entre os nobres pares, sempre nos leva a um debate. E todo debate, pela minha experiência política nessa casa, todo debate, quanto mais se debate o assunto, mais se busca alternativas em construir um entendimento que agrade realmente a todos. Eu me lembro muito bem da história política desse município e me lembro também de toda a história dos 20 anos após a emancipação. Não tenho vergonha e não tenho nenhuma incerteza em dizer que nunca na história desse município esse município teve a oportunidade de alocar tantos recursos como foi no mandato do Itamar. Até porque eu costumo falar ao prefeito, eu falo para ele, você é um tudo, até porque os recursos em véspera de eleições como é agora, todo mundo, o próprio parlamento brasileiro, se prepara em liberação dos recursos dentro das suas campanhas políticas. Tivemos aqui mais de 10 ônibus, máquinas, recursos para asfalto, e todos os políticos que por aqui passaram e tiveram a sua votação, com certeza fizeram justiça em deixar a esse município algo que pudesse vier a beneficiar a população. Me lembro muito bem e quantas vezes eu falei ao executivo que também muitas vezes ele falha com essa casa. Reconheço isso, nós todos devemos reconhecer, mas reconheço também que ele tem trabalhado muito bem em benefício dos projetos e talvez, muitas vezes, aos termos da flor da pele, quando não consegue, às vezes, consegue até cometer algumas injustiças através das palavras. Mas eu quero dizer aos colegas e povo aqui presente, há também nesta casa, claramente, as divergências que muitas vezes não são só políticas, não são só de relacionamento, mas são também pessoais. E nós não podemos pegar uma palavra que talvez não tenha sido bem interpretada e não seja levada realmente, não estou aqui defendendo que ela foi justa, mas até considero injusta, mas não podemos pegar essas palavras e pegar em cima dessa palavra, jogar a população a qualquer preço.
Não podemos, nós, executivo e legislativo, nós temos a função de legislar e fizemos juramento em legislar em benefício da população. O executivo jurou na sua posse e que faria uma legislação voltada à população. Então, o executivo e legislativo têm um compromisso com o município e com a população. Divergências pessoais, picuinhas, aí há outra instituição que é o judiciário. Acho e tenho certeza que essas situações devem ser resolvidas pelo judiciário. Aqui, executivo e legislativo têm a sua função. E a função de acertar picuinhas e coisas anormais que alguém possa se sentir prejudicado, ali há outro instituto, há outro órgão, outro poder que é o judiciário. Recebemos há 2 semanas um projeto. Primeiro, todo ano há orçamento do município. O prefeito, no orçamento, pede um remanejamento, uma suplementação no seu orçamento de 40%. Essa casa chegou em entendimento e aprovamos uma suplementação de 20%. O que significa isso? Significa que o prefeito ele pode pegar dinheiro de uma dotação aqui, remanejar por essa, ele pode fazer o controle até 20%, a remuneração das dotações. E temos que ter a consciência, e isso que me assegurou foi a assessoria dessa casa, que o governo federal, em dezembro do ano passado, fiz umas mudanças, aonde adotou os critérios mais ajustados para os legisladores, para o executivo. E naquele período de dezembro, muitos orçamentos já tinham sido aprovados e hoje criou uma grande dificuldade ao executivo. Recebemos na semana passada um projeto do executivo pedindo a essa casa que nós concedermos a ele aumentando o remanejamento para mais de 20%. E entendo perfeitamente que o prefeito tem dificuldades, porque nunca na história de Laguna Carapã houve e terá tantos recursos como é agora. E muitas vezes esses recursos, muitos vêm destinados e muitos precisam do remanejamento. E nós construímos nesta casa. Fui por várias vezes na Secretaria de Administração. Fui por várias vezes ao gabinete do prefeito e tentei, como presidente da comissão, pedindo ao prefeito qual é que seria o número viável para que ele pudesse administrar. E chegamos a um acordo e ofereci a ele um entendimento que tinha nessa casa, que nós pudéssemos dar a ele até 10%. E ele aceitou. E ele aceitou dizendo que com os 10% ele poderia fazer realmente, talvez chegar no fim do ano. E se lá no fim do ano não desse o suficiente, ele mandaria mais um projeto dessa casa solicitando o apoio dessa casa. Então, nobres colegas, população da Laguna Carapã, nós precisamos ter o bom senso. Nós precisamos deixar as divergências de lado. Nós precisamos olhar para frente. Nós precisamos pensar e sentir na nossa carne que a população não quer divergência dessa casa com o executivo e com o legislativo. O que a população quer é moradia, é saúde, é remédio, é habitação, que é a moradia, é estrada.
20 ou 30 que nos traz ao sucesso político. Não é nada disso. O que traz o sucesso político de eleição é estar ao lado da população, das demandas, das necessidades, daquilo que realmente o prefeito busca a fazer para o município, e nós devemos sim apoiar. Não vejo nenhum obstáculo em poder chegar e construir esse tipo, porque quando eu entendi que todo mundo poderia entrar no consenso 10%, teve autorização do Executivo para que nós fechássemos esse acordo. E hoje esse acordo até agora não está fechado. Há divergências. E o que nós vamos fazer? Essa é a nossa posição. Essa é a posição do município de Laguna Carapã. Essa é a posição daqueles que precisam de moradia, precisam de saúde, precisam de remédio, precisam dar apoio àquele município que historicamente nunca teve tantos recursos vindos, chegados e não chegados. Volto a frisar, vamos trabalhar para o bem do município. Não falamos de Laguna Carapã como que Laguna Carapã possa ser jogada às traças ou de qualquer forma. Precisamos sim, e foi construído esse entendimento em cima dos 10%. Em cima dos 10% e temos o apoio do prefeito. Ele concordou que dos 20 passasse para o 10%. Esse projeto hoje vai em votação. Se não passar, não sei o que o prefeito vai fazer. Eu sugeriria a ele, acho que se não passar, o município vai ser muito prejudicado. Eu sugeriria a ele, se não passar esse projeto, ele amanhã possa chamar aqui a sua assessoria e que a assessoria possa aqui chamar o Ministério Público, que possa aqui a sua assessoria chamar o Tribunal de Contas e ajude a achar uma alternativa. Quem sabe ajude a achar uma alternativa. Então essa é a nossa proposta de entendimento. Essa é a proposta de entendimento do prefeito. Faremos sim justiça com este município. Obrigado. Obrigado, colega vereador. Com a palavra o vereador Modesto Cordeiro. Bom dia, senhor presidente, colegas vereadores, público presente, as pessoas que nos ouvem em casa através do site da Câmara. É muito bom ver esse plenário lotado, é sinal que tem algo bom para a população. Antes de iniciar minhas palavras, gostaria, presidente, de parabenizá-lo pela condução dessa Casa de Lei de Puxos Firmes e parabenizá-lo pelo site da Câmara está transmitindo a sessão para que as pessoas possam ouvir e saber o que acontece. E antes de começar, eu gostaria muito que todos os munícipes, todas as pessoas de Laguna Carapã vivessem nesse mundo fictício que o vereador acaba de relatar. Nesse município fictício. Porque é muito lindo os discursos. Eu acho coisa mais linda e empolgante quando o vereador vem a essa tribuna e expõe seu ponto de vista, o seu direito. Eu acho muito lindo. Só que fui buscar lá atrás. Senhor presidente, eu não vou conceder a parte para ninguém, não quero que me atrapalhe, que eu não estou citando nome de ninguém, eu não vou conceder a parte. Vossa Excelência, vou pedir mais uma vez que cada um faz o seu discurso, tem direito na sua tribuna de fazer o seu discurso. Ninguém não é obrigado a dar parte para ninguém. Como foi feito, começou, cada um faz o seu discurso. Pela hora, senhor presidente, acho que quem tem que pedir a parte é o orador, não é o presidente. Só para acabar se ele tem. Eu não vou conceder quem concede a parte é o orador. Se ele quiser conseguir, ele concede. Vamos parar, vamos conduzir o negócio com moral, com método, com humildade, com respeito. Com certeza, senhor presidente. O senhor está certo. Vamos conduzir nosso trabalho. Mas eu voltando lá atrás e
vendo alguns discursos, sempre foi quista, 5%, 3%, 10%. E por que as coisas mudam de uma hora para outra? Eu não entendo. Talvez a dita mudança não veio. Mas eu, senhor presidente, eu trouxe aqui, essa monteira de papel que vocês estão vendo aqui, são alguns projetos aprovados unânime pela essa Casa de Lei. Porque aqui, o vereador não está para atrapalhar o executivo. O vereador está aqui sim para colaborar. E usando da leviandade, da falta de consideração do entendimento de algumas pessoas, o nosso prefeito vem faltar com a verdade com vocês, quando em uma reunião, uma pessoa pergunta a ele por que é que não saiu ainda uma bomba de água e uma irrigação numa determinada associação São Francisco. E o prefeito diz que os vereadores estão mentindo, que nós estamos mentindo, que nós não tínhamos aprovado, sendo que está aqui, aprovamos e sancionada a lei por ele, um convênio de até R$22 mil, no dia 3/6 de 2014. Então, quem está mentindo não somos nós. Quem usa o fato de mentir e da artimanha de mentir não somos nós. E eu elenquei aqui várias coisas que eu quero dizer a vocês que estão pleiteando pela Minha Casa Minha Vida, que nós aprovamos várias coisas aqui. E eu elenquei aqui algumas para vocês. Aprovamos a quantia de até R$5 mil para o CTG. Aprovamos a quantia de até R$5 mil para a PAI. Aprovamos a quantia de até R$28 mil para a Associação do Leite. Autorizamos o Executivo a contratar financiamento junto ao Banco do Brasil de R$1.400.840. E é nós que estamos travando? Aprovado e sancionado. Aprovado, unanimemente por todos nós. Unanimemente. O caminho da escola, que tem vários ônibus que vêm do governo federal, e as linhas particulares não diminuem, no qual anda 1.640 km por dia, e eu não vou aceitar, porque eu estou aqui nessa Casa de Lei para fiscalizar, e é esse o trabalho que o vereador tem que fazer, fiscalizar e legislar. Então é essa a preocupação do prefeito, ele não quer que nós fiscalizamos. Vou continuar, vou prosseguir. Autorizamos a compra de 2 hectares e 17 metros do senhor Antônio Jorge Arthur de Lima, no valor de R$265 mil. Esta Casa de Lei, senhores vereadores. Autorizamos também o senhor Anildo Palizotto, 1 hectare, ponto 7.715 metros. O senhor Anildo Palizotto, no valor de R$212.580, que é onde será o projeto Minha Casa Minha Vida. Então, eu quero que vocês saiba que o vereador Alex Cordeiro está andando na rua de cabeça erguida, porque não tem medo de pressão, não tem medo de malandragem, de ser egoísmo acima de mim, que acima de mim não cola, que eu estou aqui para fiscalizar porque eu fui eleito para fiscalizar e legislar, e é isso que o prefeito não quer. E agora eu vou citar para vocês, já que tanto eu cito na gestão passada, que na gestão passada foi dado 13% de suplementação no início do ano, e logo após 8%, ou seja, encerrou-se o ano com 21%, e hoje já se esgotou 20%. E demos ao atual prefeito, que foi na Rádio Grande FM e deu um discurso lindo, no qual se vangloriou que todos os vereadores aprovaram unanimamente, no qual o município da Dona Caratã teria sido um dos municípios que mais teve o maior percentual de suplementação, está gravado no Rádio Grande FM, vocês podem ouvir. O prefeito disse, mas falar e voltar atrás, isso é normal. Prefeito, eu lhe respeito, porque eu sei que o senhor está me ouvindo, como homem, como ser humano, como pai de família e como pessoa. Eu quero que saiba que eu lhe respeito e exijo o mesmo para com todos nós. O respeito acima de tudo. Lhe respeito. Independente de divergências políticas, eu lhe respeito. Mais uma vez eu digo, respeito como homem, respeito como ser humano, respeito como pai de família e respeito como prefeito.
Mas pressão para cima de mim não vai existir. Que eu não vou me acovardar diante de fatos, porque eu tenho convicção do meu trabalho. E eu quero deixar bem claro que simplesmente ninguém é contra nada nessa casa de lei, senhores vereadores. O que vim do executivo, que for beneficiar cada um dos munícipes, essa casa de lei terá maciçamente o apoio. Agora o vereador fantasia, que tem que chamar, que tem que fazer, não precisa nada disso. Ele precisa, vai comprar um medicamento, por saúde, está falando, tudo bem, faz o projeto, submete, aqui nós vamos aprovar, ninguém é contra. Como o vereador que é louco de contra medicamento no posto de saúde, como ele disse que os vereadores estavam travando o remédio. Ele disse. Não foi, não, ele disse. Mas vereador não trava nada, nós somos. Meu Deus do céu, isso chega a ser estrupo. Então eu quero que vocês saibam, sou contra os 20%, os 10%. Sou contra. E sou a favor de você, Lagunense. Sou a favor de você, mãe. Você, pai. Você que precisa de uma administração justa. Uma administração para todos. Não para alguns. Que com a folha de pagamento exorbitante que nós temos, é claro que não vai existir muita coisa. Uma folha de pagamento extrapolada, que não é culpa minha e nem dos senhores vereadores, que já foi cobrado dessa casa dele para que possa se reduzir. Olha o que o vereador Parado falou no celular anterior. Então, eu acredito no bom senso e acredito na opinião de cada um de vocês. Eu tenho certeza que cada um de vocês tem uma opinião. Muito me estranha, às vezes as coisas não acontecem da maneira que a gente acredita que seja. Mas eu tenho certeza que cada um de nós, cada um vereador é responsável pelo seu voto. Nenhum influencia ninguém. Ninguém me influenciou meu voto. E ninguém influenciou o voto de nenhum dos senhores vereadores que estão aqui. Eu tenho certeza que cada um de vocês estão convictos daquilo que vão votar. E eu quero deixar mais uma vez claro a vocês que estão me ouvindo, que não existe vereador contra nada e contra ninguém. Existe vereador a favor da população e querendo fiscalizar, no qual nós fizemos o juramento, sim, de fiscalizar. E é o que vamos fazer, sem medo de fiscalizar o dinheiro público, porque é o que nós temos que fazer. Ninguém é contra nada, vereadores e população que nos ouve. O que vim do executivo, que irá beneficiar a cada cidadão, pode ter certeza que será unânime por essa casa de lei. Unânime por essa casa de lei, porque essa casa de lei está do lado de vocês, sem baixar a guarda para prefeito que se acha coronel, que acha que tem que ter medo dele, porque ele é prefeito, porque ele se sente o prefeito Deus. Mas eu não tenho medo de não me acovardo diante dos fatos. E o meu voto, eu vou votar contra, porque eu sim quero fiscalizar o dinheiro público. Senhor presidente, meu muito obrigado. Obrigado, colega vereador. Com a palavra o vereador Manuel Flores. Bom dia, senhor presidente, público que aqui se faz presente, novos colegas vereadores, cumprimentar e dar um bom dia a todos. Primeiramente, gostaria de agradecer a Deus e Nossa Senhora Aparecida por estar mais um dia aqui trabalhando em prol do município de Laguna Carapã, e que Deus nos abençoe nesse dia, nos guarde e nos proteja. Senhor presidente, quero falar de uma indicação que eu fiz há dias atrás e relembrar mais uma vez, porque fui cobrado essa semana, é da reforma da quadra lá no Bonfim do Parquinho, onde há 2 anos atrás eu venho cobrando, pedindo a reforma daquele recinto, até hoje não foi feito nada. E outro pedido também, feito aqui por mim, que é da quadra do Bocajá, lá onde há muitos dias, há 1 ano e pouco também, a gente vem cobrando uma reforma, vem pedindo, onde o vereador Loreli também já fez indicação, já esteve por lá, conhece a necessidade, onde passando por lá, vi a situação, fui cobrado mais uma vez o porquê que não foi reformada aquela quadra, ajeitada aquelas telas. Então eu tenho o dever de vir aqui cobrar e pedir. Senhor presidente, a respeito desse projeto que vamos votar hoje, polêmico,
depois de 2 depoimentos calorosos dos nossos colegas, onde cada um se expressou e se expressa, eu há muitos dias e há muitos meses eu venho pedindo para essa Casa de Lei, o prefeito, a minha preocupação, senhor presidente, com o gasto com funcionários, muita gente pedindo, inclusive pedir ao prefeito que acabasse com 4 secretarias, porque não vejo em lugar nenhum um município que nem Laguna Carapã ter 9 secretarias. É um pedido meu, protocolado pelos 9 vereadores aqui há uns 6 ou 7, uns 6 meses atrás, onde pedimos ao prefeito que diminuísse a secretaria, que em vez disso, onde traria para o prefeito mais recursos, sobraria mais dinheiro para investir na educação, no transporte. Então, é uma reivindicação minha que há muito tempo eu venho pedindo e fazendo reivindicação. E, senhor prefeito, desse projeto, onde o prefeito pede hoje mais 20%, no começo do ano eu era favorável a 10%. Aí, como dialogamos, conversamos, o prefeito na época nos pediu 30%, se não me engano, aonde sentamos, dialogamos e conversamos. E chegamos ao comum acordo de darmos 20% para o prefeito. Essa dotação, senhor presidente, que eu entendo é o que o prefeito tem de autonomia para trabalhar livremente, como o vereador Ademar já colocou, aonde ele consegue trabalhar livremente com as dotações, com o dinheiro do município, de uma secretaria para outra, operando o dinheiro e fazendo, sem passar por essa Casa de Lei, nos projetos que ele pode ir lá pagar sem a nossa autorização. No começo do ano, eu pedi 10%. Aí dialogamos, conversamos, chegamos a um denominador de 20%. Aonde, como o prefeito mesmo disse, de todos os municípios do nosso estado, é o município que mais tem dotação e o que mais ganhou dotação, onde ele nos parabenizou, os vereadores deles, que era o município que mais tinha dado dotação para o prefeito, era o município de Laguna. Onde tive a oportunidade de estar com o prefeito Sérgio Barbosa, lá em Amambaia, onde ele me atendeu prontamente, onde fui, um amigo meu de muitos anos, onde fui conversar com o vereador Sérgio, e ele trabalha com uma dotação de 10% no município. Ele trabalha com 10%, ele falou que já chegou a trabalhar até com 5% na outra época que ele era prefeito, então ele falou que não vê problema nenhum do prefeito trabalhar com 10%, com 15%, com 12%, com 20%, e ele, quando adotou os 10%, ele falou que para ele foi uma das coisas que muito boa, porque ele, junto com os vereadores, ele assumiu a responsabilidade junto com os vereadores. O prefeito precisava de uma dotação para construir 50 casas populares, vem a emenda do dinheiro federal, a prefeitura tem que passar os 10% de contrapartida. O prefeito pega o projeto, manda para a Câmara, em regime de urgência, e a Câmara vai e aprova os 10%. O prefeito precisa de comprar R$50 mil de medicamento de determinada marca que acabou no posto. O prefeito manda o projeto para a Câmara dos Vereadores, os vereadores sentam, discutem e aprovam o dinheiro para o prefeito comprar a dotação. Então eu vejo que é uma coisa que não precisa ser feito o bicho de 7 cabeças que está sendo feito. O município não tem nada a perder com 5, com 10, com nada. O município está aqui, os vereadores estão aqui para aprovar os projetos que for benefício para o município. Ninguém está contra a administração, ninguém está contra nada. Se o prefeito conseguiu, e parabenizo o prefeito, que conseguiu muitas coisas, sim, até hoje, vereador Ademar, conquistamos muitas coisas junto com essa Casa de Lei. Essa Casa de Lei, muitas vezes, aprovando o projeto, até que o prefeito pediu por urgência, que foi quando pediu uma urgência para votar uma emenda para os pequenos produtores de leite que ia participar do nosso município. O prefeito precisava de R$20 mil, pegou o projeto, encaminhou, fizemos uma sessão numa quinta-feira para aprovar para o prefeito. Aprovemos a compra do terreno que foi comprado aqui em cima para beneficiar as casas que vai ser feito para a comunidade. O prefeito pediu, mandou, foi feito também. Esse projeto foi feito extraordinário, que foi no dia de sessão. Somos cobrados muitas vezes na rua, o que o vereador faz? Por que eu ganho R$4 mil? Muita gente me pergunta por que o vereador ganha. O vereador ganha para isso, é para aprovar, trabalhar, administrar junto com o prefeito. Porque se não fosse
nós aprovar o projeto, para que, vereador, vamos fazer um acordo aqui, nós vereador, vamos embora e vamos dar a chave do cofre do prefeito trabalhar sozinho. Você trabalha? Não cedo, depois no final. É o direito autorizado. Eu não sei da parte do vereador Demar, por favor. Então, nós estamos aqui para colaborar, ajudar o município. Eu, vereador Valmor, como foi dito, que o vereador Valmor está para atrapalhar a administração, atrapalhando projetos que a prefeitura tem, muitos projetos que tem. O vereador Valmor, quando for precisado, se precisar um projeto que o prefeito mandar amanhã para comprar 50 de remédio, ele manda amanhã. O vereador Valmor tem a obrigação de estar aqui, porque eu ganho para isso. O prefeito manda, eu ganho para isso. O prefeito, ele exige de nós, o prefeito, quando nós precisarmos, ele manda um projeto para essa casa de lei. Por exemplo, se tiver 50, se ele tiver o dinheiro das 100 casas numa conta, que amanhã ele precisa do dinheiro para liberar para nós 100 mil reais, o prefeito manda um projeto aqui, e nós vamos liberar para o prefeito. É simples. Agora está querendo se fazer uma tempestade dentro de um copo d'água. Como o vereador Militão muitas vezes disse, é muito fácil fazer uma tempestade num copo d'água e pular dentro de um copo d'água. Agora eu quero ver pular dentro do mar, pular dentro do rio. E eu estou preparado para pular dentro do rio, porque eu tenho coragem. Não tenho rabo preso com ninguém. Tenho compromisso com a população de dizer a verdade, somente a verdade. Foi esse o juramento que o vereador Ademar, muitas vezes, ele vem nessa tribuna e fala que é desse juramento que eu acho que nós temos que sim cumprir. Quando fomos outorgados lá em Ponta Porã pelo juiz eleitoral, que ele nos cobrou, que ele nos exigiu que nós fiscalizássemos a administração. Agora trabalhar, vereador Doreli, eu acredito que ninguém está aqui para isso. Eu acho que ninguém está aqui para atrapalhar a administração, ou 20% ou 40%, sendo que vários e vários municípios trabalham até com 5%. Agora, nós fazemos uma tempestade, a administração querer achar que amanhã vai parar a prefeitura, o vereador Ademar querendo trazer o Ministério Público amanhã aqui para resolver como é que vai fazer isso aí. É muito fácil, vamos trazer o Ministério Público, vamos sentar e vamos conversar. Temos o direito, cada um de nós, vereador, temos o direito de pedir o Ministério Público. Vamos sentar e vamos ver se é essa a alternativa que nós temos para fazer, vamos fazer. Mas agora não podemos fazer aqui uma tempestade, uma briga, falar que jogar os vereadores contra a administração, o prefeito contra nós, porque nós não estamos aqui para isso. Em divergências políticas, cada um tem uma cor partidária, cada um segue uma religião, cada um tem um time de futebol para torcer, e temos que ter assim respeito pelas pessoas. Acima de tudo, ter respeito, porque somos todos seres humanos. Temos que ter respeito. Não devemos aqui, nenhum de nós, sairmos defamando ou falando da vida dos outros. Eu acredito que isso é baixaria, é uma coisa que se leva para desestabilizar. E eu acho que o prefeito, ele tem todo o apoio dessa Casa de Lei, para que amanhã, se ele mandar um projeto aqui, aquelas casas populares, que vinha um cara numa reunião, não sei nem da onde, de uma instituição, vir falar que o vereador está atrapalhando o prefeito de trazer casa aqui, ele está mentindo, ele está faltando com a verdade, vereador Jair. Ele não conhece a realidade, a situação nossa, para chegar aqui e mentir para quem estava aqui, falando que o vereador estava pegando e atrapalhando o prefeito de trazer casa. Eu não acredito que o prefeito falou isso. Eu conheço a pessoa dele, trabalhei e ajudei para eleger ele, porque eu acredito que ele era o melhor no momento, é o melhor e está trabalhando bem no município. Agora não vamos entrar em picuinha, em guerra, porque eu não tenho rabo preso com ninguém. E eu vou, até o fim do meu mandato, eu vou trabalhar pela coisa séria, que foi isso que meu pai e minha mãe me cobram, presidente, para me ser digno, ser certo e não ser submisso às ideias das outras pessoas que eu tenho que seguir, nem a sua, nem a vossa excelência, nem do vereador Alex. Eu tenho a minha linha e o meu perfil. Então, senhor presidente, eu sou contrário aos 20%, sou contrário, voto contrário, é por isso que eu voto contrário. Se o prefeito amanhã quiser mandar 10 projetos para nós trabalhar, até o final da tarde, o vereador Jair garante que nós aprovamos tudinho os projetos dele. Pode mandar 20 projetos amanhã para nós.
liberar as casas que ele falou, que o cara falou que nós estamos segurando. Então, senhor presidente, amanhã, e nós estamos aqui para trabalhar, não é para que o povo fala de nós, e com razão que vereador não trabalha. Agora nós vamos uma vez por semana aqui, 1 hora. Então, amanhã nós vamos ter que trabalhar, nós somos empregados do município, ganhamos para isso. Senhor presidente, muito obrigado, encerro as minhas palavras. Fique com Deus e tenha um bom dia. Obrigado, colega vereador. Ao falar do vereador Jair Vasco. Senhor presidente, demais colegas, senhor prefeito municipal que nos visita, seja bem-vindo à nossa casa, população que se faz presente. Ouvi atentamente o magnífico pronunciamento do vereador Ademar, do vereador Alex, enfim, e fiquei bastante atento também ao vosso pronunciamento, vereador Valmor. Mas eu quero começar minhas palavras, primeiramente, talvez vocês aqui todos conheçam, mas algumas pessoas de casa talvez não saibam, qual é a situação que está ocorrendo. Todo município, para ele fazer o seu trabalho, ele precisa de um orçamento. O orçamento que é? É uma previsão de receitas e despesas. É igual ao orçamento que nós fazemos nas nossas casas. Eu pretendo ganhar tanto e gastar tanto. E isso foi o que essa Casa de Leis fez quando aprovou um orçamento para o município de 26.249, segundo a informação do secretário desta casa, porque eu não tinha o número exato. Então nós aprovamos esse orçamento de 26 milhões de reais, aonde o prefeito nos disse: eu pretendo receber isso e gastar isso. E dentro desse documento, dentro desse orçamento, existe a palavra suplementação, que às vezes as pessoas confundem, como já foi dito aqui, fazem uma tempestade no copo d'água. Mas a suplementação nada mais é do que o prefeito ter um recurso em caixa e querer aplicar esse recurso sem depender de autorização da Câmara. Então, essa suplementação nós aprovamos juntamente com esse orçamento, onde nós dissemos para o prefeito: olha, nós autorizamos você gastar 26 milhões, e desses 26 milhões, 37, obrigado pela contribuição, vereador Ademar. Cada dia admiro mais Vossa Excelência nessa casa. 37 milhões. E desses 37 milhões, nós dissemos para o prefeito, para a prefeitura: olha, dos 37 milhões, 7 milhões e 400 você pode fazer o que quiser. Você pega daqui da saúde, põe na educação, você pega da obras, enfim, nós temos essa autonomia para ele. Olha, você pode gastar 37 e 7 você pode remanejar do jeito que você quiser. Foi isso que nós fizemos. Porque a suplementação nada mais é que é isso. Não adianta nós votarmos aqui 40, não adianta nós votarmos aqui 40% se o prefeito não tem o dinheiro. Não adianta. Então, chegou na situação atual, o prefeito disse para nós: olha, aqueles 7 que vocês autorizaram, acabou. Eu preciso de mais. Eu preciso de mais por quê? Porque o governo federal me colocou mais uma emenda, porque veio um recurso não sei de onde, porque tem casas populares para fazer e o recurso está aí. Entendendo dessa forma, vereador Valmor, me posicionei no primeiro dia que
esse projeto aqui nessa casa, que eu estaria favorável a 10% de suplementação e não 20%. E todos vocês me conhecem, a população de Laguna me conhece, não preciso estar provando nada para ninguém da minha forma de agir, minha maneira de ser. E sempre agi dessa forma. E Vossas Excelências sabem disso. Todo e qualquer projeto de lei que chega nessa casa, eu tomo uma posição. E se alguém me provar o contrário, eu tenho a humildade suficiente para recuar. E no dia que chegou o projeto, o vereador Alex nem havia sido lido nessa casa ainda, eu já me posicionei. E aí, em conversa com Vossas Excelências, aonde o vereador Valmor me colocou a situação dos repasses para a comunidade de São Francisco, que chegou a informação para aquela comunidade que não haviam sido repassados, aonde chegou a informação que um cidadão veio aqui e falou que a Câmara só atrapalha, e eu não consigo ver aonde a Câmara Municipal atrapalha o município. E em conversa com os nobres colegas, vereadora Vânia, vereador Valmor, vereador Alex, entendi então que eu teria que mudar o meu ponto de vista. Foi dito aqui que é nossa obrigação, e é verdade, que nós temos que legislar em benefício da população. E fiquei chateado, sim, e não estou aqui acusando ninguém. Eu acho que é coisa simples de entender. Fiquei chateado quando fomos acusados de não fazer nada e só atrapalhar. E entendo que, recuando da posição dos 10% que eu tinha no início, e assumo, vereador Ademar, não tenho medo. Entendo que nós poderemos ter um controle melhor da situação, aonde foi feita a proposta pelo vereador Valmor e vereador Alex, de que se mande para cá, se for o caso, todos os dias. Olha, eu preciso 0,001% do orçamento, que significa R$100 mil, para mim investir nas casas populares. Ora, eu me convenci no momento onde que, lá atrás, nós entendemos e demos a liberdade de um remanejamento de R$7 milhões, faltando 3 meses para encerrar esse mandato. Eu acho que nós temos a obrigação, e para isso fomos eleitos, de ao menos saber aonde esse recurso vai ser aplicado. Então, me posiciono também contrário ao projeto de lei, me posiciono favorável a que, se for o caso, possamos trabalhar incansavelmente, porque o volume de recursos, segundo o prefeito, é muito alto, e isso nos motiva, a que venha, a que mande para cá. Agora, não vou aceitar nenhuma justificativa, vereador Melitão, de que faltou remédio no posto porque o vereador Jair não aprovou. Faltou medicamento, não se faz casa popular. Eu acho que isso é uma coisa que não adianta. Que vereador na face da terra que vai votar contra o povo que o colocou aqui? Então, infelizmente, senhor presidente, vejo a falta de diálogo prevalecendo nessa Casa de Leis com o Executivo. Fico triste. Tentei, e eu fui o primeiro a tentar esse diálogo, Vossas Excelências sabem.
que a liderança do prefeito foi infeliz no sentido de não intermediar essa negociação, e acho mais uma vez, e aqui foi dito, infelizmente, nós não podemos deixar nossas vaidades pessoais tomar conta. Nós somos responsáveis. E quando eu digo diálogo, é no sentido que exatamente, ao invés de ficar puxa aqui, puxa lá, não, olha, eu quero tanto para isso, ser conversado. Então, me coloco aqui, vereador Valor, favorável à sua proposta, que venha para cá todos os dias. Olha, eu quero 10, eu preciso pagar, chegou uma emenda orçamentária para construir 200 casas populares. Olha, eu preciso uma suplementação de 0,1% do orçamento, que significa R$1 milhão para construir casas populares. Quem é de vocês que vai votar contra? Eu pergunto. Quem que vai votar contra? Então, baseado nesse princípio de legislar em favor da nossa população, baseado no princípio de fiscalizar o recurso público aplicado pelo Poder Executivo, me coloco aqui, contrário ao projeto de lei e à disposição para todos os dias votarmos a destinação de recursos para qualquer projeto que for. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado. Obrigado, colega vereador. A palavra da vereadora Vânia Pedalino. Bom dia, senhor presidente, caros colegas, público presente, senhor prefeito, obrigado pela presença, ex-vereador Pipoca. Um bom dia especial a todos vocês. Muito nos honra hoje a visita de todos aqui. Eu quero começar minhas palavras, aproveitar que o prefeito está aqui, e reiterar uma indicação que eu fiz há 2 semanas atrás, solicitando a ele que a gente é cobrado praticamente todos os dias que mande molhar aquela rua ali do Amaral Cardinal, o bairro Nossa Senhora Aparecida 2, a Virgem de Carupê, e também a extensão da LC 240 até passando da cooperativa Lara ali, que ali a poeira está insuportável e todo dia a gente é cobrado por alguém. Quanto a esse projeto, também já quero deixar aqui minha opinião. Eu sou contra esse projeto. Como me antecederam com os outros vereadores, estamos aqui à disposição. Precisou amanhã aprovar 10 projetos, estamos aqui, é nossa obrigação estar aqui trabalhando pelo povo. É só pedir, preciso de R$100 mil para medicamento, para casa popular, para óleo diesel, para qualquer coisa que for. Ninguém vai ser contra o que é bom para a população de Laguna Carapã. Nós nunca ninguém foi contra, e eu particularmente jamais serei contra a um projeto que vai favorecer a população de Laguna Carapã. Nós fomos eleitos, como falou o juiz eleitoral aquele dia, para acompanhar o trabalho do prefeito, para elaborar o projeto, fazer as indicações e principalmente fiscalizar o Poder Executivo. E é o trabalho que a gente está fazendo. A gente quer simplesmente saber onde vai ser aplicado esse recurso. É uma obrigação nossa saber. Pois não, colega? Eu gostaria de falar, se tiver alguma urgência da prefeitura hoje, para comprar remédio, coisa que ela nos envie o projeto agora no final da tarde, manda o projeto para a área sobre o eu sugiro que mas a palavra é minha. A palavra é minha. Eu não quero discussão, eu quero morar numa casa e ele tem, e não está tendo. Pelo senhor presidente, a palavra é dela. A palavra é minha e eu decido para quem eu vou parte. Não, colega, manda o projeto à tarde, nós vamos. Manda hoje, manda amanhã, manda à noite, de madrugada. Nós estamos aqui, fomos eleitos para isso, para defender a população de Laguna Carapã. Mais uma vez, quero deixar bem claro, jamais aprovamos o projeto de compra de terreno para casas populares, tanto aqui do seu Anilton como do seu Antônio Lourenço. Ninguém foi contra e jamais seremos contra projetos que beneficiam a
Bom dia, nosso colega vereador, vereadora, em nome do prefeito Itamar Benedito, quero cumprimentar toda a população que está presente. E muito gostoso, muito bonito quando vem uma casa cheia disso aí. Só que eu digo aos novos colegas vereadores, que vou direto com o assunto, que aqui não tem feijão duro para apanhar panela, para ferver panela de pressão. Aqui tem uma casa de lei, tem que ter respeito e educação. O que essa casa está querendo aqui? Respeito, educação e diálogo. Sempre eu estou cansado de falar que não anda, que é uma engrenagem, se não andar junto, não anda a administração. E aqui está sempre cartando, sim, por respeito ao prefeito Itamar Benedito, está cartando respeito por essa casa, porque ele vai em reunião falar de vereador. Foi falar que eu vetei projeto no posto de saúde, eu não tenho domínio de vetar, quem tem é ele. Eu tenho, essa casa de lei tem autonomia dele, derrubar o veto dele, mas vetar não. E falar que eu cortei o remédio do posto de saúde, que isso é uma vergonha, isso é para o homem que não tem competência para administrar o município, tem que ter competência e ética, e moral. Para falar que eu vetei projeto, não vetei. Então eu quero só respeito do prefeito Itamar Benedito e da sua equipe nessa casa de lei, é o que nós queremos, nós não queremos nada, prefeito. Se você tiver respeito por essa casa, você tem tudo, você sabe que desde o começo você tinha, e você só apartando respeito e falando mal do vereador, isso não tem que ter, o homem tem que ter linha e rumo. Não pode acontecer o que está acontecendo nessa casa aqui, mas a verdade tem que falar e deixar dito à população que aqui não tem nenhum vereador que está no município de Tranca. Aquilo que a Vossa Excelência quiser, manda aqui que aqui a casa está pronta para votar e aprovar, e eu tenho a responsabilidade igual a Vossa Excelência. E muito obrigado, eu fico com Deus. Pela hora, senhor presidente, eu estou vendo que é difícil a gente ter entendimento desse projeto e eu gostaria, em nome do município de Laguna Carapã, senhor presidente, que a Vossa Excelência tivesse a gentileza e a sensibilidade de suspender essa sessão por 5 minutos para que a gente possa tentar achar um entendimento para o bem comum dos dois poderes. Vamos achar uma alternativa, senhor presidente, vamos suspender a sessão por 5 minutos, vamos tentar chegar ao entendimento para que realmente a gente possa construir esse entendimento que todo mundo com certeza sonha com ele. Vamos suspender essa sessão. Eu faço uma coisa, Vossa Excelência. Eu faço uma coisa, Vossa Excelência, senhor presidente. Vamos tentar. Ordem na casa, que não é lugar de briga, que nós estamos em trabalho. Ordem e moral e respeito. Ó, se a maioria dos vereadores estão de acordo em parar aí para a discussão, estamos abertos à discussão. Quem manda aqui não sou eu, é a maioria dos vereadores. Então, sim ou não? Pela ordem, senhor presidente, só é o seguinte, eu acho que o diálogo tem que existir. Agora, Vossa Excelência parar a sessão para criar um tumulto aqui, uma confusão aqui é complicado. Se existir o compromisso do vereador Ademar de ter o diálogo, ou então faça a proposta de Vossa Excelência aqui no plenário, faça a proposta de conta 5%, porque não há nem conta mulher com 5%. É uma proposta do nosso. Pela ordem, senhor presidente, pela ordem. Vamos suspender por 5 minutos. Pela ordem, presidente. Eu estou pedindo 2% para comprar remédio. A saúde não tem remédio. Pela ordem, senhor presidente, pela ordem. Dos 20 Pela ordem, presidente. Vereador Alex, eu só queria me manifestar, senhor presidente. Eu acho, primeiro ponto que eu acho, a manifestação do prefeito não convém, mas enfim, Vossa Excelência está preocupado. O vereador Ademar quer discutir uma proposta e eu sugiro que nós, os vereadores, no plenário, não precisamos de assessores, não precisamos do prefeito, não precisamos de ninguém. Possamos entrar num entendimento ou não. Se houver um entendimento, votamos, e se não houver, vamos votar. Eu ainda estou contrário ao projeto. Agora, me provem que possa melhorar alguma coisa.
alguns ou todos já têm a sua opinião formada. Então, eu acho justa a reivindicação do vereador Ademar no sentido de suspender a sessão para que nós, os 9 vereadores, conversem e ouçam a proposta dele. Se der, beleza. Se não der, voltamos ao plenário e votamos. É simples. Não precisamos. Sim, não, colega. Então, vamos ao vereador, o prefeito fica com a população aí, porque ele não vai participar da reunião. É os 9 vereadores e nós discutimos de acertar e voltamos para a tribuna. Com 2%, eu vou gastar 2%, e eles estão, vocês estão vendo aí? Eu pedi 20 e não querem dar, baixei para 2% e não querem dar. Por quê? Eu tenho mais de 6 milhões na Caixa Econômica. O Alex garganteou que a mamãe isso, a mamãe aquilo. Não, não é a mamãe. Eu tenho 6 milhões para gastar e eu quero 2% para remanejar. Só 2. Pedi 20 porque eu queria o apoio deles. Não querem me dar. Baixei para 2, que 2 resolve. Não querem dar 2? Mas a população que tem que ver. A população vai ver. Vocês vão ver o que eles estão tentando fazer. Eu tenho 2 tratores. Que se eu não der a resposta até 3 horas na Caixa Econômica, eu vou perder 2 tratores. E um é um trator grande para o Cajá. Se hoje não passar a suplementação, eu vou perder 150 casas, eu vou perder 2 tratores, eu vou perder uma licitação de remédio que eu vou ter que cancelar.
da comissão do Jairo, onde fala que tramita o projeto do mesmo jeito. Eu queria, senhor presidente, consultar os nobres pares, o Edilson, o Edu e o Doreli, para que a gente pudesse tirar essa emenda. Vamos retirar, a nossa comissão retira essa emenda e volta ao projeto original, que é com os 20%. Então, porque não adianta nós ficar aqui. Então, eu estou consultando o Doreli. Podemos retirar e voltar ao projeto normal? Podemos retirar e podemos. Então, está retirado a emenda da comissão aqui dos 10% e vamos votar. Vereador Ademar, a emenda 9, é isso? A emenda 9? A emenda 9, né? A emenda 9 é o parecer 25 retirado. E o parecer. Não, parecer 25. A emenda 9 retirada. Não, está retirado. E que possamos fazer a votação normal do projeto. Aí cada um sabe da responsabilidade que tem, daquilo que quer propor, e cada um faz como que acha melhor. Não tiver entendimento lá na sessão, não tiver entendimento, não podemos fazer nada. Está retirado. Então, o parecer número 25 da Comissão de Legislação em votação, que agora concordo com o ministro, concordo com o manifesto. O parecer está aprovado. O parecer número 26 da Comissão de Orçamento em votação, que concordo com o ministro, concordo com o manifesto. O parecer está reprovado. E o projeto de lei 117 do Poder Executivo reprovado. Coloca em votação. Coloca em votação o projeto de lei. Coloca. Sim. Tá, não, colega vereador. Desculpa, eu errei. Coloca o projeto de lei 117 do Poder Executivo em votação. Concordo com o ministro, concordo com o manifesto. Então, o requerimento número 49 de 2014 do vereador Alex em votação, concordo com o manifesto. O requerimento está aprovado e declaro encerrada a sessão da senhora. Vamos lá,